E aí, galera do Clube de Leitura e aqui, beleza? Paz seja com todos. Hoje eu quero comunicar a vocês um texto que está aqui na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2. Hoje eu fiz meu devocional pela manhã e falou bastante comigo e eu quero comunicar a vocês, beleza? Então vamos lá. Eu vou ler alguns versículos e vou trazer a reflexão daquilo que eu compreendi. No versículo 2, ele vai dizer assim a Timóteo: Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras. Então aqui, Paulo está instruindo Timóteo e ele está falando assim, olha, essa verdade que eu comunico a você, assim como eu comuniquei às outras pessoas, esta verdade não deve ficar somente com você, mas que você também faça discípulos, que você possa ensinar esta mesma verdade a outras pessoas. Outro versículo que eu gostei demais é que o apóstolo Paulo fala no versículo de número 3, ele diz: Suporta-te comigo o sofrimento como bom soldado de Cristo. E aqui o apóstolo Paulo ele vai trazer uma metáfora. E aqui, na verdade, ele traz 3 metáforas. Ele vai dizer, olha, nenhum soldado se deixa envolver em assuntos da vida civil, pois se o fizesse, não poderia agradar o oficial que o alistou. E aqui ele vai falar do atleta. O atleta não conquistou o prêmio se não seguir as regras. E o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a colher o fruto do seu esforço. E aqui Paulo dá diversas instruções a Timóteo. E no versículo 7, ele vai dizer, pense no que estou lhe dizendo. O Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Eu amei esse versículo, eu gastei muitos minutos refletindo sobre ele. O porquê que eu gastei tempo refletindo sobre esse versículo? Porque aqui o apóstolo Paulo, ele traz a importância da reflexão, do meditar, no gastar tempo em ver das Escrituras. Existem alguns versículos que são de fácil compreensão, mas existem versículos que nós, às vezes, iremos gastar dias, semanas, meses, até mesmo anos a compreender. Às vezes nós lemos um texto hoje, nós vamos ler o mesmo texto daqui a um tempo e nós temos uma compreensão completamente diferente, porque conforme o tempo vai se passando, Deus vai se revelando a nós e nós vamos tendo novas reflexões a respeito das Escrituras. E aqui o apóstolo Paulo, ele traz a importância de você gastar tempo com o texto bíblico. Ele vai dizer, pense no que eu estou lhe dizendo, o Senhor o ajudará a entender todas essas coisas. Então ele vai dizer, olha, existem textos das Escrituras, aquilo que eu estou falando, inspirado pelo Espírito Santo, talvez você não compreenda agora, mas futuramente você irá compreender. Então ele mostra a importância de gastarmos tempo com a palavra a fim de compreender, e não somente ler as Escrituras, mas o meditar, pois João diz em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, bem-aventurado é aquele que lê. Então ele mostra a importância de ler. Só que no Salmo capítulo 1, versículo 2 vai dizer, medite nesta lei de dia e de noite, ou seja, reflita, pense, gaste tempo a respeito dessas coisas. E aqui o apóstolo Paulo está instruindo, ele está dizendo, olha, o que eu estou te dizendo, o Senhor o ajudará a entender, ou seja, não é uma coisa que você lê ou que você vai entender de forma rápida, mas existem coisas que você vai demorar mais dias para compreender, e isso faz parte do cristianismo, beleza? E aqui continuando, no versículo 9, ele vai dizer assim, e por causa disso, sofro e estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. Esse versículo, ele é lindo. O apóstolo Paulo, ele escreveu 4 cartas na prisão. Ele escreveu Efésios, ele escreveu Filipenses, Colossenses e Filemão, chamadas cartas na prisão. E a gente sabe que as cartas de Paulo, ela não teve uma ordem cronológica no sentido do jeito que o texto bíblico está. Por exemplo, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Nós temos depois o livro de Atos e Romanos. Então, não há uma cronologia de tempo no que a Bíblia está para nós, certo? O que acontece? Romanos não foi a primeira epístola que Paulo escreveu. O apóstolo Paulo escreveu Gálatas, foi a primeira epístola que ele escreveu. E a última epístola que ele escreve foi a carta de 2 Timóteo.
ok? Então aqui o apóstolo Paulo, apesar, né, que eu estou falando para vocês que 2 Timóteo não é o último livro, não é a última carta que está aqui na Bíblia para a gente, né? A última carta é Filemão, ok? Mas não foi escrito junto. Então o apóstolo Paulo teve preso algumas vezes, mas esta carta não foi escrita junto das outras 4 cartas na prisão. Ele estava preso aqui novamente, como já era de costume, e ele escreve essa última carta a Timóteo. Então ele está no fim da sua vida, Paulo já sofreu, Paulo já foi preso, Paulo já sofreu perseguições, Paulo já apanhou, Paulo já fez tudo que a gente viu que a Bíblia já descreveu. Mas aqui, ele está na última fase da sua vida, próximo a ser decapitado. Ele vai dizer aqui nessa mesma carta, no capítulo 4, no versículo 7 ou 8, se não me falha a memória, que ele combateu o bom combate, ele completou a carreira, ele guardou a sua fé, já é me esperada a coroa de vida eterna e assim por diante, que vocês já sabem. E aqui ele está revestido do poder de Deus, já estava provavelmente já de idade, e ele escreve a Timóteo, ele fala: eu sofro, estou preso como um criminoso, mas a palavra de Deus não está presa. E ele continua no versículo 10: portanto, estou disposto a suportar qualquer coisa, se isso trouxer a salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Meus irmãos, que verdades eternas da palavra de Deus. Como são palavras escritas há muito tempo atrás e como isso são atuais. Por quê? Porque isso foi inspirado pelo Espírito de Deus. Paulo foi inspirado pelo Espírito de Deus a escrever essas palavras. E aqui ele continua falando sobre a fidelidade de Deus. No versículo 11 ele vai dizer: esta é uma afirmação digna de confiança. Se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanecerá fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Que verdades eternas. Ele finaliza com o versículo 15, esse primeiro pedaço do texto. Lembre essas coisas a todos e ordene-lhes na presença de Deus que deixem de brigar por causa de palavras. Essas discussões são inúteis e podem causar grave prejuízo a quem os ouve. Meus irmãos, esta carta do apóstolo Paulo, como eu disse para vocês, na minha opinião, é uma das cartas mais profundas que o apóstolo escreveu. Todas as cartas são maravilhosas. Depois de Jesus Cristo, o personagem que eu mais gosto no Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Mas aqui nesta parte ele já estava próximo a morrer. Já não tinha mais nada a perder, porque já tinha perdido tudo, como ele disse na carta da prisão de Filipenses, que tem por perda todas essas coisas do mundo, todas essas coisas que são de ego, de soberba, para que possa alcançar a Cristo. E aqui, de fato, com o testemunho do apóstolo Paulo, nós podemos ver que ele pôde alcançar a Cristo. Que essa palavra possa ter abençoado a tua vida, que essa palavra possa, de alguma forma, ter feito com que você pensasse diferente a respeito da sua vida, pois como ele mesmo escreveu, ela é breve e remindo os tempos, aproveite os momentos, porque os dias são maus. De alguma forma essa palavra possa ter abençoado a tua vida. Se ela abençoou a tua vida de alguma maneira, deixa um like nesse vídeo, porque todas as vezes que o YouTube ele notifica que pessoas deram like nesse vídeo, ele compartilha com mais pessoas e faz com que mais pessoas possam ver este vídeo. Ele faz com que mais pessoas possam ser alcançadas por meio do Evangelho. Se você gostou, deixa um like, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho para que possa receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui no YouTube, você vai ser notificado. Tá bom? Um ótimo dia para você e que a sua semana seja abençoada por Jesus. Até uma próxima.